Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Cláudio Teixeira e hoje vamos falar sobre a soma dos termos de uma PA finita. Então hoje eu vou demonstrar a fórmula da soma dos termos de uma PA e fazer um exercício aí junto com vocês. Então fica aí comigo até o final para você aprender tudo direitinho. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, se inscreve e dá aquela força aí pra gente. Além, é claro, de não perder aí os próximos vídeos que estão por vir, ok? Então, bora pra aula! Já que na aula, pessoal, já deixa o seu like, que é para o YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas. Então vamos lá, eu vou falar sobre a soma dos termos de uma PA, mas antes eu queria falar de algo importante, que seriam aí duas propriedades sobre a progressão aritmética, que eu também vou usar quando eu for demonstrar a fórmula, ok? Então a primeira delas é a seguinte, que a média entre quaisquer dois termos da PA, né, de qualquer PA, será o valor do termo entre eles. Então se eu pego uma PA qualquer e pego ali dois termos quaisquer dessa PA e faço a média entre eles, né? Por exemplo, peguei ali o 7 e o 23. Então a média entre eles, 7 mais 23 dividido por 2. Isso vai dar aí 30 dividido por 2, que vai dar 15, que é exatamente o valor do termo do meio, né? Que está no meio entre esses dois. E isso vale para qualquer par de termos que eu pegue da PA. Então se eu pego, por exemplo, aí o 23 e o 39 e faço o mesmo esquema, calculo a média, quanto que vai dar? 62 dividido por 2, que vai dar 31, que é exatamente o termo do meio. E aí eu também não preciso pegar sempre aqueles que têm apenas um termo entre eles. Eu posso pegar termos mais espaçados, por exemplo, o 7 e o 39. Também vai dar certo. A média vai ser quanto? 7 mais 39 dividido por 2, que é 46 dividido por 2, que isso vai dar 23, que é exatamente o termo do meio entre eles, né? Eu tenho três termos entre esses dois, o do meio é o 23. E a segunda propriedade que eu queria falar com vocês é a seguinte, ó. Se eu tenho uma PA qualquer e somo os extremos, né, dessa PA, a soma vai dar 7 mais 47, que é igual a 54. Então eu peguei o primeiro e o último e somei, certo? Se eu pegar agora o segundo termo e o penúltimo e somar, vou fazer ali 15 mais 39, que também é 54, olha só. Então se eu pegar ali agora o terceiro e o antepenúltimo, a soma deles também vai dar 54. Então essa propriedade aí é muito interessante e eu vou usar agora ali na demonstração da soma dos termos aí de uma PA finita. É claro que se ela fosse maior, né, uma PA com muito mais termos, eu ia pegar os extremos e somar e ia dar um valor. Se eu voltasse mais um, né, pegasse o segundo e o penúltimo, somasse, a soma ia dar mesmo. Então sempre que eu vier voltando, essa soma desses dois termos aí dos extremos vai ser sempre igual, certo? Isso a gente vai usar agora nessa demonstração. Então vamos lá, deixa aí de lero-lero e vamos demonstrar essa fórmula aí da soma dos termos de uma PA. Então, se eu tenho uma PA qualquer, certo? A1, 2, 3, 4 até o AN, a soma dos termos dessa PA eu vou chamar de S de N e a soma deles, é claro, eu vou fazer o A1 mais A2 mais A3 mais A4 até o AN, certo? É a soma dos termos, então eu estou somando. Na propriedade que eu acabei de falar, o que acontecia? Se eu somasse os extremos e viesse pegando os pares sempre menores ali, essa soma sempre seria igual. Então, olhando essa minha PA, ó, se eu pegasse o A1 mais o AN, daria um valor. Se eu pegasse o A2 mais o AN menos 1, daria o mesmo valor. Se eu pegasse o A3 e o AN menos 2 e somasse, daria o mesmo valor. O que eu vou fazer aqui? Eu vou reorganizar os termos dessa soma para que esses pares que têm a mesma soma fiquem um do lado do outro. Então eu vou pegar ali na minha soma e vou reorganizar. Peguei o A1 mais o AN que estava lá no final e trouxe para ficar junto. Então botei ali um do lado do outro, A1 mais AN. E aí depois eu vou pegar o A2 mais o AN menos 1, também vou botar um do lado do outro. Depois o A3 mais o AN menos 2, também botar um do lado do outro. Então eu vou fazendo isso com todos os termos dessa soma.
E por que eu fiz isso? Eu fiz isso justamente porque todas essas somas são iguais. Então ali eu tenho A1 mais AN, que vai ser igual ao A2 mais AN menos 1, que vai ser igual ao A3 mais AN menos 2. Então, como eles são todos iguais, o que eu poderia fazer? Eu poderia trocar todos esses termos, né, por um valor igual, já que são todos iguais. Então eu vou botar todos eles escritos como A1 mais AN. Então vai ficar aí A1 mais AN, mais troquei o A2 mais AN menos 1 por A1 mais AN. Vou trocar o A3 mais AN menos 2 por A1 mais AN e em todos, certo? Então eu fiquei aí com uma soma de um monte de A1 mais AN. O que eu vou fazer agora? Eu tenho que saber quantos termos eu tenho ali, né? Quantas parcelas eu formei ali na soma. Então, se você olhar a minha PA original, o que eu tinha ali? Eu tinha uma PA de quantos termos? N termos, né? O A1 é o primeiro, o A2 é o segundo, até o AN, que é o enésimo termo. Então, ali eu tinha N termos. Quando eu reorganizei a minha soma também tem N termos, né? Se eu pensar separado, A1, A2, A3, A4, até o AN, também somei todos eles. Tenho aí N parcelas. Mas só que agora, o que eu fiz? Eu juntei de 2 em 2. Então, A1 mais AN, A1 mais AN, A1 mais AN. Então, a cada parcela eu juntei 2 termos, certo? Então, na minha PA original eu tinha N termos. E agora eu juntei em pares, né? De 2 em 2. Aí eu estou dividindo por 2. Estou juntando cada 2 termos em um termo só. Então, se ali eu tenho N sobre 2 termos, o que eu poderia fazer agora? Eu poderia botar o A1 mais AN em evidência. E ele não aparece N sobre 2 vezes, né? Eu tenho N sobre 2 termos. Então, eu botando em evidência, eu vou multiplicar por N sobre 2, né? Se eu tivesse somente 2 termos, iria ficar A1 mais AN vezes 2. Se eu tivesse 3, A1 mais AN vezes 3. Como eu tenho N sobre 2 termos, vai ficar A1 mais AN vezes N sobre 2. E normalmente essa fórmula a gente escreve desse jeito, certo? A1 mais AN, entre parênteses, vezes N, tudo isso sobre 2. Então essa daí é a nossa fórmula da soma dos termos de uma PA finita, certo? Então essa fórmula que a gente vai usar em todos os exercícios. Vou fazer um exercício com vocês. Vamos lá, vamos para o exercício. Então o exercício diz o seguinte: um teatro possui 12 poltronas na primeira fileira, 14 na segunda e 16 na terceira. As demais fileiras se compõem na mesma sequência. Quantas fileiras são necessárias para o teatro ter um total de 620 poltronas? Primeiro, vamos ver o que está acontecendo aí, né? O teatro ele vai ter 12, 14 e 16 poltronas por fileiras. Então aqui na verdade a gente está formando uma PA 12, 14 e 16. É uma PA porque aqui a razão está indo de 2 em 2, certo? Então a razão dela, que a gente chama de R, é 2, certo? O A1 é 12 e é só o que a gente sabe, tá? Ele pergunta quantas fileiras são necessárias para o teatro ter um total de 620 poltronas. Então essa daqui seria a soma dos termos dessa PA. E ele quer saber quantas fileiras, certo? Então na verdade ele quer saber o N lá da minha fórmula da soma. É o N que ele quer saber. Então ele deu a soma, deu a 1 e ele quer saber o N. Então a fórmula que a gente acabou de ver da soma é o A1 mais AN vezes N e tudo isso sobre 2. Essa é a fórmula que salva a sua vida, tá? Essa fórmula aí você não pode esquecer. Então a soma ele deu, que é 620. Vamos substituir. O A1 ele deu, né, que é o 12. O AN a gente não sabe. O N a gente quer saber quantas fileiras são. E o 2 a gente repete. Aqui, pessoal, a gente tem aqui um AN que a gente não sabe o valor. O que a gente tem que fazer? Você tem que encontrar antes. Então, primeiro a gente tem que saber quantas poltronas vai ter a última fileira desse teatro, ok? Então, antes de eu terminar essa conta aqui, eu vou ter que achar quem é o AN. E como é que eu acho o AN?
fazendo aí a fórmula do termo geral. Lembram? A1 mais N menos 1 vezes R. Então aqui eu consigo achar a quantidade de poltronas da última fileira. A1 é 12. N eu não sei. E o R é 2. Ok? Então aqui eu consigo fazer o AN. Não, na verdade aqui eu não vou conseguir encontrar o valor numérico de AN. Mas eu vou conseguir encontrar o AN em função de N. Que isso vai me fazer substituir aqui e consequentemente encontrar o valor de N. Então aqui vai dar mais 2N menos 2, né? Fiz aqui a distributiva. Então AN é igual a 2N, vou botar na frente, e 12 menos 2 vai dar 10. Então esse valor eu vou substituir aqui. Então eu vou ficar aqui com 620 igual a 12 mais... E aí o valor do AN eu substituo, vai ficar 2N mais 10. Tudo isso vezes N. E tudo isso sobre 2. Eu já posso multiplicar cruzado para esse 2 vir logo aqui para cima, tá? Então 620 vezes 2 vai dar 1240. Aqui eu posso somar 12 com 10 vai dar 22. E 22 vezes N vai ficar 22N. E o 2N multiplicar por N vai dar aí 2N ao quadrado. Então a gente ficou aí com uma equação do segundo grau. Isso. Passa o 1240 para esse lado. Ficamos aí com uma equação do segundo grau. O que a gente pode fazer? Vou apagar aqui para eu continuar. Posso dividir por 2 para simplificar essa minha equação do segundo grau aí, que vai facilitar bastante a minha vida. Eu vou ficar aqui dividindo por 2, ó. N ao quadrado mais 11N menos, dividido por 2 ali, vai dar 620. Então aqui eu posso fazer... ou Bhaskara ou soma e multiplicação de raízes, tá? O que for mais fácil para vocês. Se fosse multiplicação de raízes, então eu teria que encontrar aqui, por exemplo, se eu pego 620, eu tenho que separar o 620 em multiplicação de dois números em que a diferença entre eles é 11. Então 620 eu posso fazer 62 vezes 10, que é a mesma coisa que 31 vezes 2, né? 31 vezes 2 vai dar 62 vezes 10. Então aqui, olha que beleza, já encontrei, porque ó, aqui eu tenho 31 e 2 vezes 10 eu tenho 20, que a diferença entre eles é 11. Como aqui o B está positivo, quer dizer que a soma entre eles é negativa. Então o negativo é o maior, então eu vou ter o N igual a menos 31 ou N igual a 20, certo? Então a multiplicação entre eles vai dar menos 620 e a soma vai dar menos 11, que é o inverso aqui do B. Como o número de fileiras ele não pode ser um valor negativo, certo? A gente vai ignorar esse menos 31. Então o N ele vai ter que ser igual a 20. Certo? Então esse teatro ele vai ter que ter aí 20 fileiras para ter aí o total de 620 poltronas. Então esse vídeo fica por aqui, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Deixe o seu like caso você tenha esquecido e caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, se inscreve. Compartilhe com aquele amigo que está desesperado em matemática e até a próxima, pessoal. Fui!